Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início ao capítulo 3 de vocês. Trabalharemos as páginas 39, 40, 41, 43, 44 e 45, referente a Crescente Fértil e Pérsia. Falaremos sobre a Mesopotâmia, diversidade de povos e culturas, sobre os sumérios, a escrita suméria, religiosidade e cultura, babilônios, código de Hammurabi, os assírios e os cadeus. Como a gente viu anteriormente, enquanto as primeiras comunidades egípcias se organizavam à margem do rio Nilo, surgiram também outros agrupamentos humanos espalhados pelo Crescente Fértil. Mas o que era o Crescente Fértil? O Crescente Fértil era uma região que, como um arco imaginário, se estendia do delta desse rio até o Golfo Pérsico, conforme a gente observa no mapa. E ela corresponde às regiões que abarcam os seguintes territórios da atualidade: o norte do Egito, o Líbano, Israel Palestino, Jordânia, Síria, Turquia, Iraque e Irã. Então, esses territórios da atualidade se localizam aonde era o Crescente Fértil. Essa região foi denominada de Crescente Fértil por apresentar a forma da Lua na fase crescente e por ter grandes rios e terras que se tornaram férteis, o que fez com que diversas populações existissem nesse local. Mais da metade do Crescente Fértil correspondia à Mesopotâmia, que significava terra entre rios. A Mesopotâmia era considerada um dos berços da civilização e abrigou diversos povos na antiguidade, atraídos pelos rios Tigre e Eufrates. Diferente do Antigo Egito, como vimos na aula anterior, a Mesopotâmia não era protegida por barreiras naturais, o que favoreceu a formação de um extenso corredor que a ligava à Ásia, ao Oriente Médio, à África e ao sudeste do Mar Mediterrâneo. Por isso, as mais variadas sociedades tiveram acesso a esse território, o transformando em um intercâmbio material e de transmissão cultural e de saberes. Dentre os numerosos povos que habitaram a Mesopotâmia, temos os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus, que nós vamos trabalhando e conhecendo ao longo da videoaula. Primeiramente, vamos falar dos sumérios. Os sumérios se autodenominavam de povo da cabeça negra. Eles originaram-se na Ásia Central e estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia por volta de 3500 a.C. E eles foram conhecidos pela criação de cidades que eram independentes e contavam com seus próprios governantes, leis e deuses. As principais cidades da Suméria foram Ur, Uruk, Eridu, Nippur e Lagash, que, embora elas fossem independentes, elas se localizavam bem próximas
uma das outras. As lideranças políticas e religiosas, o controle sobre essas cidades, se pautavam geralmente na mão de um rei ou de um chefe local. Essas lideranças políticas e religiosas organizavam a cobrança dos impostos e a construção das obras necessárias para o aproveitamento das águas do rio Tigre e Eufrates. Para governarem as cidades, recolher os impostos, controlar comércio, exercer qualquer atividade, os sumérios precisavam fazer registros e anotações. E foi a partir dessa necessidade que surgiu a primeira forma de escrita dessa população. Primeiramente, surgiu a pictografia, que era formada por desenhos daquilo que se desejava registrar. Depois, eles passaram a usar a escrita cuneiforme, que recebeu esse nome porque seus símbolos tinham a forma de pontas de lança, ou seja, de pequenas cunhas. Além da escrita, os suméricos também influenciaram outras populações no que diz respeito à religião. Eles acreditavam que as terras pertenciam a deuses e que os deuses haviam criado os homens apenas para servi-los. Por isso, deveria-se criar grandes templos para homenagear os deuses. Geralmente, eles identificavam esses deuses a certos astros e planetas. E para tentar adivinhar a vontade desses deuses, eles desenvolveram a astrologia e a astronomia e nomearam 12 constelações que ainda hoje são usadas como referência para estudos astronômicos. A religião dos suméricos era a politeísta e antropomórfica, ou seja, acreditava-se em vários deuses representados na forma humana. Essas divindades simbolizavam os 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E também simbolizava a força dos elementos da natureza: sol, lua, chuva, vento, raio e etc. Outros povos da Mesopotâmia que nos chamam a atenção são os babilônios. Por volta de 2550 a.C., povos vindos do deserto da Síria instalaram-se na Mesopotâmia, ao norte das cidades de Suméria, na região de Acade, e por isso foram batizados de acadianos. Com o tempo, passaram a disputar com os sumérios o controle da Mesopotâmia. Séculos depois, um terceiro povo chegou à região, conhecido como Amoritas. Como esses povos fundaram a cidade da Babilônia, foram chamados também de babilônios. E só depois de muitos embates, muitas lutas entre esse povo, os babilônios conseguiram unificar toda a região sob um só governo, que foi o governo do rei Hammurabi. O rei Hammurabi transformou seu reino em um império babilônico
conquistando territórios ao norte até onde se localiza a atual Turquia, e conseguiu administrar com eficiência todos os territórios que estavam sob seu domínio. Nesse contexto, deu-se origem ao Código de Hammurabi, que pode ter sido uma espécie de compilação que unia leis que já existiam na tradição dos povos locais com outras leis que foram criadas ou adaptadas pelos governantes. Nota-se que essa lei leva o nome do rei Hammurabi. Hammurabi tentou a todo custo fazer com que a justiça do imperador se tornasse mais importante que a justiça que era aplicada pelos sacerdotes. Ele queria que a justiça deixasse de ser um conjunto religioso, um assunto religioso, para passar a ser um assunto do governo. Por isso, toda a vida da Mesopotâmia passou a ser regulada pelo Código. Afirma-se que o Código de Hammurabi teve como base a Lei de Talião, na qual tinha como ideia que o mal causado a alguém deveria ter como resposta um castigo imposto, simbolizando uma expressão muito conhecida, que é a expressão olho por olho, dente por dente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os assírios e os caldeus. Depois da morte do rei Hammurabi, o primeiro império babilônico sofreu invasões de outros povos e assim chegou ao fim. Os assírios, que eram conhecidos por ser um povo guerreiro, que viviam ao norte da Mesopotâmia, lutaram e venceram os invasores. Em seguida, conseguiram dominar não só os territórios que pertenciam aos babilônios, mas também dominaram a Fenícia, a Palestina e o Egito, formando-se assim um grande império. O governo desse povo foi conhecido por governar com constante violência e crueldade, o que fez com que constantes revoltas surgissem por parte dos povos que eram dominados. Em 612 a.C., os caldeus, um povo que existia no sul da Mesopotâmia, se revoltaram e conseguiram destruir a capital do Império Assírio. Essa população passou a viver na antiga cidade da Babilônia e, por esse fato, também foram denominados de neo-babilônios, assim sendo eles responsáveis por fundar o segundo império babilônico. Esse império ficou sob o governo do imperador caldeal Nabucodonosor II. E, em meio a isso, a Babilônia readquiriu prestígio e riquezas, mas isso ocorreu de forma temporária, pois a Babilônia foi conquistada pelos seus vizinhos persas, sob o comando do rei Ciro, o que pôs fim ao modo independente de vida desta região.
Mas em meio a isso, como se dava a vida na antiga Mesopotâmia? Os mesopotâmicos tinham como prática comum uma temporada de caça, onde eles realizavam caças a diferentes tipos de animais. Eles também tinham um grande destaque no que se diz respeito à música, pois estas eram muito usadas em cerimônias e festas religiosas. Os mesopotâmios acreditavam na existência de fantasma, pois eles achavam que as almas dos mortos vagavam pela terra e por esse motivo realizavam diversos rituais funerários, tentando evitar as assombrações dos mortos. Outro fator que chama muita atenção dessa população da antiga Mesopotâmia é a moda. Geralmente, essa população tinha vestuários variados e a grande maioria de suas roupas eram feitas de pele de animais. Outro costume muito comum era que as pessoas andavam descalços. Outro costume muito comum entre eles era a validação, onde eles registravam todas as informações associadas às suas vidas e carimbavam, para assim guardar e validar essas informações. Na próxima videoaula, daremos continuidade falando sobre a população do Crescente Fértil. Sobre a videoaula de hoje, eu deixo para vocês as atividades das páginas 42 e 43. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.